Hoje é diferente. Hoje é contra o nosso maior rival. É um jogo à parte. É uma partida que fica na memória dependendo do que acontecer em campo. É um jogo que faz vilão e faz herói. Vou repetir aqui, o mesmo que falei no dia da partida contra o Atlético Paranaense em Curitiba. É acreditar em todas as bolas. É ganhar todas as divididas. É deixar em campo até a última gota de suor. Beleza pura, povão vascaíno! Que bom ter você de volta aqui no meu canal, que a cada dia cresce graças ao seu like. Deixe o seu joinha aí. Se inscreva no canal, não deixe para depois, você vai acabar se esquecendo e é muito importante para mim. Tem um assunto polêmico, deu treta. O Vasco ontem conquistou o Campeonato Carioca de Futsal através de um WO. Já eu vou trazer aqui o depoimento importante do Eduardo Cassiano, vice-presidente do Vasco, falando sobre isso. Treta. Vou dar aqui minha opinião, quero a sua. Felipe Coutinho, vai pro jogo diante do Flamengo. Tudo isso e muito mais. Deixa eu apenas rodar a vinheta, o tempo que você tem de se inscrever no canal. Vinheta rodada, meu muito obrigado, torcedor vascaíno. Hoje é pensamento positivo, é gogó, é torcer os 90 minutos, mas principalmente, o Vasco precisa jogar como Vasco. Ganhar e perder faz parte do esporte. Nós já ganhamos e já perdemos inúmeras partidas. A maneira que você perde, ela é inegociável. A maneira que você joga é o que vem pregando Pedrinho e Felipe dentro do Vasco. Eu tenho absoluta convicção, eu não tenho a menor dúvida de que esse elenco do Vasco, esse grupo do Vasco, que é praticamente o mesmo do último jogo, mas tem uma postura completamente diferente daquele grupo. Os mesmos jogadores, mas o grupo com um perfil completamente diferente. Jamais esse atual perfil sofreria aquela goleada de maneira passiva. Aquele Vasco passivo não existe mais. O Vasco hoje dá orgulho ao torcedor. E isso já é um ponto muito positivo para que haja uma conexão entre o campo e a arquibancada. E quando há essa conexão entre o campo e a arquibancada do Vasco, dificilmente o Vasco perde. Essa é que é a verdade. Bom, Felipe Coutinho vai para o jogo, não tenho a menor dúvida em relação a isso, ele vinha treinando, ele está relacionado, ele está concentrado, ele vai para o Maracanã. Isso é bom demais para o técnico olhar para o banco de reservas e ver o Felipe Coutinho retornando ao Maracanã. Ótimo para o Vasco, ótimo para o Felipe Coutinho, ótimo para a torcida e que o Felipe Coutinho mostre que está recuperado e possa reforçar o Vasco ainda mais até o final do ano, hein? Jair e Paulinho, eu tenho batido na tecla, eles vão voltar antes da data prevista. Teremos Jair e Paulinho na reta final da Copa do Brasil. Pode anotar aí, torcedor. E agora a treta. O que é que aconteceu? O Vasco disputando o Campeonato Carioca de Futsal. Decisão ontem em Teresópolis, aonde o Vasco manda os jogos, ou mandou os jogos, pelo Campeonato Brasileiro, diante do Magé, que não apareceu para a partida. WO. Eduardo Cassiano, vice-presidente do Vasco, vai explicar direitinho e dar aqui o posicionamento do Vasco em relação ao tudo que aconteceu. Bom, acabei de sair aqui do Pedrão, aqui em Teresópolis, onde a federação marcou a final do Campeonato Carioca e o tribunal validou, reforçou a marcação desse jogo aqui em Teresópolis e, infelizmente, a equipe do Magé
não compareceu à final do Campeonato Carioca. Eu acho que é uma atitude lamentável, lamento, né, como consumidor, como cidadão, lamento, né, como amante do esporte, como amante do futsal, lamento, que eu acho isso uma desvalorização do esporte, mas cada um sabe o que faz. Hoje o Vasco se sagrou campeão carioca de 2024 e eu estou aqui com meu filho, tomando meu Guaraná. Vou comemorar o meu título. Vou até explicar um pouquinho sobre o que aconteceu. Bom, a federação marcou um jogo em Teresópolis, que é um jogo, é uma final, jogo único, mando da federação, e tem que ser em campo neutro, em quadra neutra, no caso. Por isso a federação escolheu Teresópolis, por ser uma quadra neutra, ser hoje a melhor quadra do estado, tá? A única quadra homologada e reconhecida pela CBFS, com as medidas oficiais, iluminação, segurança, vestiário, banco de reservas, totalmente homologada e reconhecida pela CBFS, no caso a Confederação Brasileira de Futsal, a única no estado do Rio de Janeiro. Por isso, a federação marcou esse jogo aqui em Teresópolis. E a equipe do Magé, que ontem à noite entrou na justiça para que não tivesse esse jogo aqui em Magé, aqui em Teresópolis, alegando que é quadra do Vasco, porque o Vasco mandou os jogos do Campeonato Brasileiro. O Vasco mandou os jogos do Campeonato Brasileiro porque a CBFS ela só reconhece essa quadra como uma quadra oficial apta para receber um jogo de uma magnitude de um Campeonato Brasileiro. Consequentemente, a Federação Carioca marcou a final no mesmo ginásio que o Vasco mandou os jogos. E a equipe do Magé não quis comparecer, não veio à final. É uma desvalorização ao esporte, mas aos que não respeitam a modalidade, não respeitam a competitividade, só lamento. Nós continuaremos trabalhando firme para fortalecer o futsal carioca, fortalecer o futsal do Vasco da Gama, fortalecer o futebol brasileiro. É isso, meus amigos vascaínos. Não tem aquele gostinho de vitória, de ganhar em quadra, né? Que nós tínhamos condições de ganhar em quadra e acredito muito que nós ganharíamos em quadra, até com uma vantagem confortável. A equipe do Magé fugiu ao confronto, não veio ao confronto e o Vasco sagrou-se campeão carioca de 2024. Um brinde ao Vasco, casaca! Muito ruim para o esporte, muito ruim para o Vasco, inclusive ruim para todos. Ser campeão sem jogar com WO é péssimo. Eu digo a você, é melhor você perder jogando do que ganhar por WO. Por um pequeno detalhe, o Vasco tem um time de futsal. O Vasco está formando, né, está voltando a performar no futsal. Para ele ter um time, para ele disputar boas competições, precisa de patrocinadores. O futsal precisa de patrocinadores. Quem é que vai querer patrocinar o Campeonato Carioca do próximo ano, sabendo que a competição terminou em WO? Eu, honestamente, prefiro que haja um acordo entre Vasco, Federação e Magé e essa partida seja reprogramada para algum lugar em que ambas as equipes e torcedores possam acompanhar. Vamos fazer a final do Campeonato Carioca, que vença o melhor em quadra, mas vamos terminar a competição direito, correto. Logo após Flamengo e Vasco, hein? Entrevista coletiva, debate, polêmica, zona mista, tudo aqui no meu canal do YouTube. Fique ligado.